Queridos, graça e paz, líderes de avivamento, deste avivamento que vem do Senhor. Porque quando nós ouvimos o que o apóstolo Paulo disse, olha, o que vocês podem fazer? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. E tudo que nós estamos fazendo como igreja, como pastores, apóstolos, bispos, querubins, serafins, enfim, tudo que nós estamos fazendo, sendo pastores ou líderes de célula, levitas na casa do Senhor, tudo que você faz lá fora, estudando, trabalhando, sendo um profissional de qualidade, tudo isso, sendo marido, sendo esposa, sendo pai, sendo mãe, sendo filhos, tudo é para a glória. A tua vida, a vida da igreja, glorifica o Pai. Amém? Nós mandamos glória. A cidade invadida com a glória de Deus pela igreja. Você crê nisso? Vem com a tua glória, Senhor. A igreja é representante do céu na terra. Não é? Porque diz, vocês serão meus embaixadores. O que é um embaixador se não um representante do reino? Eu sou este representante do reino. A igreja é esse representante do reino. E nós estamos aqui nesta reunião pela manhã. É uma reunião que acontece todo mês, no último sábado de cada mês. Mês passado, no mês do congresso, não houve a reunião, porque nós concentramos no congresso, que aconteceu em São João Batista, que esteve conosco o apóstolo René. Quem estava no congresso levante a mão? Como foi esse congresso? Olha que Santa Catarina estava praticamente alguns anos sem congresso, desde 2019. E foi um congresso impactante. Eu vi vários testemunhos, várias pessoas que mandaram mensagem para mim, que foi um congresso que você viu que funcionou, até uma coisa que às vezes é difícil a gente equilibrar isso num congresso, que é a questão do horário. Você viu que tudo foi meio pontual, as coisas foram bem estabelecidas, o louvor, tudo aconteceu, era uma banda e depois outra, mas mesmo assim a transição de uma para outra funcionou. As palavras que foram ministradas, especialmente pelo nosso apóstolo René, foram impactantes. Foi um congresso que eu saí de lá muito feliz, porque Santa Catarina realmente está nessa retomada. Nós que estamos aí da velha guarda, né, pastor Clóvis? São mais ou menos aí só, eu acredito que nós já nos conhecemos mais, se não uns 15 anos ou mais, mas pelo menos isso, que a gente já está nessa caminhada, nessa jornada, né, pastor Silvio? Que a gente está em Manaus, vindo para lá, em congressos, enfim, Rio Grande do Sul, quando a gente foi a congresso no Rio Grande. Então já é uma jornada, assim como também é com São João Batista, já são alguns anos, desde o apóstolo Luiz. O apóstolo Luiz segurou minha filha no colo, nós indo a Manaus e Brasília, ele segurou no colo a minha filha, que hoje está com 21 anos de idade. Então é uma jornada, é uma história que nós temos aí construída, que não é da noite para o dia. Então nós já vimos o estado de Santa Catarina em alguns momentos. E este momento que nós estamos vivendo, para mim é um novo tempo, é uma nova estação. Daí, esta reunião de supervisão aconteceu aqui, na região sul. Porque a nossa reunião muitas vezes é mais concentrada ali para a região, né, de Florianópolis, porque é uma região mais estratégica, mais perto, ou seja, ali em Itajaí. Essa região, mas dessa vez nós vamos para cá, para estar mais perto de vocês, inclusive. E nós queremos estar em outros momentos com esta reunião, que é a supervisão regional.
a supervisão de Santa Catarina M12, no qual, pela sua misericórdia, eu sou, misericórdia de Deus, eu sou o coordenador, juntamente com o apóstolo Amaro. E nós estamos visitando cada local, cada cidade, cada igreja, na medida que o Senhor vai estabelecendo esse tempo. E agora nós estamos residindo em Itajaí. Faz um mês, vai fazer agora quinta-feira um mês. Nós saímos de uma cidade de 23 anos. Quantos anos você está aqui em Araranguá, Thomas? Você possa? 25. 25, né? Eu estava 23 anos pastoreando em Rio Negro. Uma cidade de 40 mil habitantes. Uma casa própria. Acaba falando, conhecendo muito bem a cidade que eu lá estava estabelecido. Já fui vereador lá, já fui secretário municipal. Então a gente acaba sendo, além de pastor, que já era um homem, mas diretamente um homem público. E aí deixei, acabei de ter o convite de uma direção, que Deus me deu, foi 1 ano e meio orando, buscando direção, conselhos. Falei, nossa, por exemplo, aos 55 anos, quando a gente pensa que está mais para se aposentar, tem um projeto novo, E aí eu pensei assim, puxa, 55 anos, vou fazer 56, puxa, verdade, Sim, 56 anos que vou completar em setembro, penso mais, estamos quase que no fim de carreira. Para o Senhor, eu tinha um homem de 75 anos e sai dessa terra. Sai comigo, eu estou parentela. Ele fez isso com Abraão. Então, e ele me colocou numa nova cidade, que é Itajaí, uma cidade de quase 300 mil habitantes, a maior cidade, o maior pico hoje de Santa Catarina. Uma cidade efervescente, uma cidade portuária. Para um novo projeto, uma nova igreja, um povo novo. Já me conhecem, alguns delas já me conhecem por essa caminhada, essa jornada. Como coordenador. Mas decidimos, deixamos primeiro, deixei minha casa lá, aluguei minha casa. 1 semana antes de vir para cá, eu aluguei a casa. Deixei minha filha, de 21 anos lá, e nesse projeto, eu disse, isso só é possível porque o Senhor nos chamou para algo que até mesmo nós, as pessoas, não compreendemos. Mas eu disse para ele, eis-me aqui. Não foi? Porque quando Deus chamou Samuel, quando criança, Samuel não entendia, Samuel não entendia quem estava chamando. Quando ele foi tomado o profeta disse, se isso acontecer de novo, diga para o Senhor, eis-me aqui, teu servo te ouve. Por isso, o grande valor que nós precisamos, o grande valor de termos ao nosso lado pessoas que sabem quando é a voz de Deus. Porque nem sempre a gente consegue identificar quando é a voz de Deus. Mas tem pessoas que caminham conosco, pastores, líderes, que podem dar um norte para nós, olha, o que está acontecendo contigo. E por isso o valor do discipulado. Por isso o valor de caminhar com pessoas que têm esse caráter aprovado diante de Deus e que eu digo, ele é meu líder, ele é o meu pastor. Porque há momentos em que eu não consigo identificar o que está acontecendo. Mas quando eu caminho perto do aconselhamento, do discipulado, eu tenho a boa direção e a boa orientação. Samuel teve. E quando eu disse, eis-me aqui, o seu servo te ouve. E eu fui chamado para uma missão, e assim como você, está aqui porque um dia o Senhor te chamou por teu nome. E a Bíblia diz que ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ele estava falando ao profeta, mas esta palavra é para mim, porque eu sei que eu fui escolhido por Deus. Diante da história que eu tive na minha vida, eu fui escolhido por Deus. Para estar aqui um dia, para estar aqui. Eu não conseguia ver isso. De estar aqui um dia, nessa cidade, ministrando para pastores e líderes.
e sendo pastor de uma igreja, ajudando a pessoas, como um pastor, como um sacerdote, como um apóstolo. Mas cada um de nós um dia disse, eis-me aqui. Você está nessa reunião porque você disse, eis-me aqui. O teu servo te ouve. Essa sensibilidade, queridos, ela é muito especial. Porque se fôssemos muitas vezes até para escolhermos o que fazer, talvez não estaríamos respondendo o chamado que estamos respondendo, não é? Isso vai muito mais além de nós. Porque não se refere a nós, se refere a outros. Não é? Se refere a outros. Jesus, quando veio a este mundo, por uma estratégia de Deus para cada um de nós sermos resgatados e salvos, não se tratava só de Jesus, se tratava de nós. Por isso que ele veio. Por que sou pastor? Porque não se trata sobre mim, se trata do outro. Por isso que Jesus disse assim, o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido, desculpa, mas para servir. Porque não se trata de nós, se trata do outro. Quando nós somos líderes, pastores, e estamos no exercício do ministério, nós aprendemos a olhar para o nosso umbigo. Não é assim? E à medida que o Senhor vai lapidando as nossas vidas, trabalhando em nós, nós aprendemos a levantar a cabeça e olhar para os outros. A gente para de estar apenas interessado nos nossos conceitos, ideias, ou de repente até mesmo naquilo que eu concordo ou não concordo. Mas eu passo a olhar para o outro. E a igreja de céus, no modelo dos 12, como muitos outros modelos que existem e que funcionam, mas eu escolhi caminhar debaixo da cobertura da igreja celular no modelo dos 12. E dentro deste modelo eu tenho aprendido muito mais a olhar para o outro. Porque não tem como ganhar, consolidar, circular e enviar se nós não tivermos os olhos lá para fora. Eu cresci muito tempo achando que a igreja era isso aqui. Né? Mas a partir do momento em que nós começamos a olhar para fora, voltados para fora, e que a gente começa a orar para a nossa geografia, para o nosso território, para a nossa cidade, e que aí então a gente começa a estabelecer dentro da nossa estrutura as células, e essas células estão dentro das casas, aonde as pessoas que abrem uma célula abrem a sua casa, usa a sua luz, usa a sua água, né? Porque as pessoas vão lá, você oferece a tua casa, a tua luz, a tua água e às vezes até a tua comida, não é assim na célula? Por quê? Porque você tem um olhar para o outro. E você passa a ser um instrumento de luz da parte do Senhor na vida daquelas pessoas. Porque muitas vezes aquelas pessoas que estão lá na tua célula ainda não vieram para a igreja. Você tem isso dentro do teu contexto? Tem gente na tua célula que não foi à igreja ainda? Mas lá na tua casa ela vai. E lá na tua casa ela é recebida. Ela é amada. Ela é servida. E ela começa a conhecer um Jesus que ela não conhecia. E como ela conhece um Jesus que não conhecia? Pela palavra que você prega? Não. Pela palavra que está em você. Já disse uma vez alguém, não sei quem foi, mas que muitas pessoas vão conhecer Jesus e você é a única Bíblia que elas vão ler.
Não é assim? Porque nós somos muito mais do que aquilo que nós falamos, nós somos aquilo que nós fazemos. Por isso que Jesus disse assim, né? Ei, aquele que ouve essas minhas palavras, as para ti. Porque tem muita gente que ouve a palavra, mas só fica no nível do ouvir. Mas aquele que vai para o nível da prática, esse tem diferencial na sua vida. E passa a ser um diferencial para os outros. Porque um dia fomos chamados. E é por isso que nós estamos aqui. Repito que um dia eu disse aqui. Porque não se trata só de mim. Não se trata só de você. Se trata de uma geração de homens e mulheres que vão nascer para Cristo através de você. E por isso que nós vamos ganhar, consolidar, vamos discipular. E essas pessoas vão ser enviadas para fazer aquilo que você já está fazendo. Isso é igreja de Deus. Igreja não é pegar a Bíblia em casa uma vez por semana, somente para ir ao culto, né? Você já aprendeu que isso não é mais assim. Mas outrora, às vezes, as pessoas só pegavam uma Bíblia e lembravam dela no time de culto. E chegavam no culto, sentavam numa cadeira como essa, recebiam a palavra, às vezes concordavam, não concordavam com a palavra, às vezes gostavam do louvor, às vezes não gostavam do louvor, e iam embora. Às vezes nem sequer cumprimentavam um ao outro. Não é assim? O culto terminava, eu sou desse tempo, isso que estou falando, tá? O culto terminava, eu piscava e abria o olho, estava vazia a igreja. Não dava 5 minutos, o povo já tinha, como diz os jovens aí, vazado. Hoje, você tem que apagar o último culto na igreja para dizer, o povo embora. Não é assim, não? Hã? Tem que apagar o povo quer ficar. Hã? O ar que vai chegar. Está entendendo? E o povo quer ficar. Por quê? Porque realmente isso está mudando. A igreja está entendendo que é relacionamento. Ou seja, coinonia. Que coisa mais linda. De ficar junto. De comer junto. Comunhão à mesa. Estar sentado na mesa. E olha só, que mesa linda, né? E mesmo que não tivesse o alimento, só o fato de você estar na mesa com pessoas que você ama, meu Deus. Porque você tem dificuldade de sentar à mesa com pessoas que você não tem comunhão, você tem relacionamento, ou até mesmo nem gosta muito. Falando a verdade. Ela não tem muita simpatia com essa pessoa. Você tem dificuldade de ir à mesa com essa pessoa, sim ou não? E se de repente você está à mesa com alguém e naquela mesa criou uma situação indigesta, você levanta e vai embora. Não é assim? Porque a mesa é para quem tem comunhão e relacionamentos que estão sendo construídos. Jesus estava na mesa com os seus discípulos na última ceia da Páscoa. Jesus era um homem de relacionamentos. Esta noite vou ministrar aqui para a igreja e vou falar de um Jesus que é acessível. E levar a igreja a refletir se a igreja é acessível. Porque muitas vezes nós fechamos a porta. Não. E sabe quando nós fechamos a porta? Igreja. Quando nós não praticamos a palavra, as pessoas olham e dizem assim,
a você? Se for para ser crente igual a você, eu não quero. Quando a igreja deixa de viver para a glória de Deus, ela começa a fechar a porta para as pessoas que querem. Mas isso é para hoje à noite. Imagina o que. Mas hoje eu quero falar de uma coisa que tem tomado meu coração, mais ainda porque quando a gente está nos 55 anos, a gente vai pensando, não na morte, mas quanto tempo ainda tem? Não é? Mas cada um de nós precisamos pensar nisso. Porque se existe um presente que Deus nos deu para aproveitarmos bem, é o tempo. E aí, como igreja que você é, como marido, esposa, pai, família, eu quero falar sobre o investimento, investindo certo no tempo que nós ainda temos. Porque quando nós fazemos um investimento errado, equivocado, nós temos consequências, temos ou não são? E as consequências que nós temos não são agradáveis. Nenhum de nós quer administrar desconfortos ou prejuízos. Alguém quer? Não. Mas tudo isso está relacionado ao investimento que você faz. Mas para nós termos o retorno deste investimento que seja aquilo que você quer, de fato, nós temos que calcular bem naquilo que vamos investir. Como nós vamos investir? De que maneira vamos investir? Quando vamos investir? Porque nós temos um tempo que Deus nos deu para estarmos aqui. Alguns passam até mesmo da expectativa. Estava visitando minha mãe esses dias, 98 anos. E ele falou, Deus, mamãe, por favor, olha que bonito. 98 anos. Hoje a gente fica até como pode. 98 anos. Vai para 99 anos. E hoje tem visto mais que é muito mais difícil a gente ver pessoas chegarem a essa idade, né? Chegar até o centenário. E hoje a gente tem visto pessoas chegarem ao centenário. Mas um tempo atrás, lá atrás, um tempinho, as pessoas, no máximo era 50 anos. Sim ou não? Era 50 anos. 60 anos. Mas hoje as pessoas têm realmente passado por isso. Têm passado. E eu estou falando isso por causa do tempo que nós temos. E eu quero falar sobre esse investimento certo, porque a igreja, da visão celular, a igreja em células, ela tem um investimento próprio que nós pedimos sobre ela. Ela tem investido em vidas. Ela tem, obrigado, investimento em relacionamento. Porque ontem eu visitei uma célula, e eu estou visitando as células lá da igreja, onde hoje eu sou pastor, lá em Itajaí, para conhecer as células, para conhecer o líder, a forma como ele ministra na célula, pegar os pontos positivos, os negativos e fazer os apontamentos para eles. E em breve estarei reunindo só os líderes de célula e farei alguns apontamentos. E darei para eles lá um treinamento como liderar uma célula. O que funciona, o que não funciona. Aquilo que nós já aprendemos na experiência que temos. Mas mais do que nunca nós estamos investindo o nosso tempo na direção de vidas. E nenhum de nós aqui estamos investindo sem esperar o quê? O retorno. Qual é o retorno que eu quero? O retorno que eu quero está na qualidade do investimento que eu faço. E nós, como igreja, pastores, líderes que estão aqui, como é que eu tenho investido? Qual é a qualidade do investimento que eu estou tendo na igreja onde sou pastor? Como também eu, líder, qual é a qualidade do investimento que eu estou tendo na célula que eu sou líder?
Se o investimento que eu estou fazendo tem tido realmente, de fato, de verdade. Isso é uma autoavaliação que eu faço constantemente comigo. Se eu estou colocando qualidade. A gente via muito lá atrás, excelência, lembra disso? Excelência naquilo que eu faço. Eu sou um líder de... Lembra? Que fala o quê? Da qualidade do investimento da minha liderança. Porque às vezes nós sonhamos que a nossa célula cresça, se multiplique, daqui a pouco, opa, vai ser assim, vai. Mas depende da qualidade do investimento. De você como líder, como você está lidando com a tua célula. E quando eu falo lidando com a célula, eu estou falando com as pessoas que estão lá naquela célula. Qual é a atenção que elas estão tendo da sua parte com relação à sua liderança? E nós como pastores, da mesma forma. Meu filho ligou para mim, claro que demanda um pouco mais de atenção nessa parte agora que eu estou vivendo lá em Itajaí, né? Mas meu filho falou, puxa, pai, toda hora que eu ligo, você está numa célula? Eu falei, pois é. Nesse momento é assim para crer, porque em determinado tempo, em determinado momento, vai exigir da minha parte um investimento no meu tempo maior do que outros momentos. E isso a gente também tem que saber fazer a leitura. Depois que você dedica o seu tempo com mais qualidade, mais constante, para que depois você possa, mais ou menos o tempo que a gente trabalha durante não sei quantos anos, trabalha afinco todo dia, não é assim? Para depois um dia usufruir. Está entendendo? Mas precisa ter dedicação, precisa ter empenho, precisa ter isso. Esses dias eu estava vendo da minha esposa, ela é funcionária pública, trabalha no TRE, e veio a avaliação dela, que o funcionário público tem essas avaliações mensais, e aí ela conseguiu o home office, e ela conseguiu o home office por causa da avaliação que ela teve. Você acredita que em 32 anos de trabalho dela, sim, ela não tem nenhuma falta injustificada? Nenhuma. As únicas faltas que ela teve foi por causa da licença maternidade, essas questões assim, entendeu? Nenhuma. E fora as habilidades desenvolvidas no percurso do tempo que ela trabalha, como atenção, proatividade, essas questões todas. Eu falei, alguém assim trabalha com investimento no tempo que ela está dando, para que depois ela possa desfrutar com qualidade. E assim não é diferente no exercício que nós estamos aqui. Às vezes fazer que nem hoje, 5 horas da manhã de lá, para estar aqui com vocês. Eu falei, Senhor, para mim isso não é nada pesado. Porque é o investimento que eu estou fazendo no tempo que o Senhor está me dando. E um investimento certo, com qualidade dentro daquilo que eu creio, porque nós queremos algo muito maior, além de mim, que é o teu reino em Santa Catarina. Cada um fazendo o seu trabalho, outros ministérios, os seus próprios modelos fazendo os seus trabalhos, mas nós, como Visão Solar Modelo dos Dois, precisamos fazer o nosso. E aí isso muito me fala sobre o investimento que nós fazemos de fato. E aí quando eu falo de investimento, estou falando do investimento pessoal nosso, da nossa devocional, que eu nem preciso falar muito sobre isso aqui, porque todos aqui, sem pastor ou líderes, já não têm essa dificuldade mais. De ter qualidade no seu investimento pessoal em devocional, em leitura da palavra, né? Em oração, enfim, em discipulado, em relacionamento, né, com o seu líder e liderados. Mas é o nosso investimento naquilo que estamos fazendo. Investir certo
do tempo que temos. Porque existe um relógio passando, queridos, que define o nosso tempo. Existe ou não? Quem tem relógio? Olha aí o relógio. Está parado ele ou não? Olha aí. Eu tenho um bom tempo que eu não usei relógio. Aí eu ganhei o meu filho, eu falei, puxa, gostei. E aí comecei a usar relógio. Mas está parado aí? Esse dia o meu parou. Eu falei assim, puxa, tem que achar alguém aí para mim, né? E aí eu fui lá e comprei a pilha para. Falei, não, eu não consigo usar um relógio parado, consegue não? Não é esse smartwatch aí, né? O meu é esse Oriente. Para dizer assim, te oriente. Eu não, te oriente. Então, eu falei, como é que eu vou usar um relógio que não funciona? Então, nós sabemos que nós vivemos num tempo que está passando. E este relógio, ele define o nosso tempo. E quando eu falo desse relógio, eu estou falando de um tempo chamado tempo do homem, que é o Cronos. Esse tempo do homem que nós vivemos. Que a Bíblia diz que até os 70 que passar disso é o quê? Mas graças a Deus nós vamos passar desses 70. Sem nenhum tipo de problema. Não, com muita saúde e dedicação. Eu falei assim, é fácil, é só fazer crossfit, é só comer certo, invista certa na tua saúde. É ou não é? É caminhar, é jogar bola, enfim, invista certo. A minha esposa ontem foi tomar uma coca, ela disse não. Eu falei, tá. Né? E ela disse, não, você já tomou um pouquinho ontem. Aí eu falei assim, de vez em quando a gente pode, mas de vez em quando às vezes fica sempre. Então você tem que cuidar. E mulher, queridos, eu vou dizer assim, eu decidi ouvir elas. Entendeu? Eu decidi ouvir. Então não tem problema. Porque mulher que está ao meu lado, ela me ama e me quer ao lado dela. E eu não quero deixá-la solteira tão cedo. Eu falei, rapaz, não, deixa ela ficar velhinha junto comigo e eu junto com ela. Ninguém está se acabando. Então, para isso eu tenho que ter investimento na minha própria saúde de forma séria. Mas não somos um povo que nós sabemos que o tempo mais importante para nós é um outro tempo. Qual é? O tempo de Deus. Não é isso que nós ouvimos, que o Senhor fará aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, não é no nosso tempo, Cronos, mas é no tempo, não é isso que eu digo? O tempo dele. Que o tempo dele é o quê? Perfeito. Esse tempo dele é o Kairos. E esse tempo dele está se estabelecendo para aqueles que têm a sensibilidade do que está acontecendo. O tempo de Deus está se estabelecendo. Esse Kairos está se estabelecendo. Qual é o texto que nós conhecemos mais que fala realmente sobre o tempo? Você olha o tempo, você quer um texto que fale sobre o tempo. Qual que é? Eclesiastes capítulo 3. Vamos lá, por favor. Eclesiastes capítulo 3. No versículo 1. Vamos ler até o 8. Vamos lá. Há um momento certo para tudo. E destino certo que nós temos. Repete comigo, destino certo. No tempo que nós temos. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade. Ou para cada propósito. Eu acho que certo. Eu lembro na NVT. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher.
matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remangar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Por que abrir esse texto? Porque aqui fala que existe tempo para cada ação que nós vamos ter. E nós precisamos saber exatamente que tempo que nós estamos vivendo. Discernir e ter a revelação, a sensibilidade de saber que tempo é esse que estamos vivendo. Ou seja, o que nós como igreja, líderes, pastores, estamos fazendo com o tempo que nós temos, com o tempo que nós estamos vivendo. O que eu estou fazendo? Às vezes as pessoas dizem, eu já ouvi falar, você já ouviu alguém falar assim, puxa, eu estou correndo contra. Você já ouviu alguém falar assim? Não? Quem é que corre contra o tempo? Alguém que está atrasado? Alguém que deixou de fazer o que precisava ser feito? Alguém que não prestou atenção no tempo que ele tinha para fazer determinada coisa e acabou não fazendo e agora ele precisa correr. Eu sempre digo que muitas vezes aquilo que se torna urgente na nossa vida nos tira do foco da prioridade. Você já viu isso, não? Que aquilo que é urgente significa que muitas vezes, não na sua totalidade, mas na maioria das vezes, são coisas que nós tínhamos que ter feito no tempo certo e não fizemos. Aí passou a ser urgente, mas só que o urgente tira a nossa visão daquilo que é prioridade. Porque nem sempre o que é urgente é prioridade. Mas é urgente dentro do nosso campo de visão, ou dentro da nossa opinião, mas nem sempre aquilo que nós estamos vendo como urgente é aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E nós, como líderes que entendemos o chamado de Deus, estamos investindo o nosso tempo, a nossa vida, a nossa casa. E que esse investimento que estamos fazendo precisa realmente ser bem pensado, para ser feito um investimento com qualidade, com excelência, com dedicação, para que a gente alcance os resultados, as conquistas, as realizações que nós sonhamos, que nós esperamos. Porque se isso não acontecer, vai passar o tempo. O tempo vai passar. E a gente vai estar profetizando, declarando ou orando por uma conquista que não estamos perto. Você sabe que de repente podemos estar dentro de uma cidade, não sei quantos anos, e olhar para tudo que fizemos e dizer assim, dentro do tua visão, do teu conceito, não cresci o que queria ter crescido. Não alcancei a multiplicação que eu queria ter alcançado. Não prosperei como deveria ter prosperado.
Estou com as mesmas, ou se não, dificuldades financeiras piores do que eu estava há um tempo atrás. E são várias reflexões que a gente faz de como nós estamos hoje com relação ao tempo que já passou. E eu já ouvi uma premissa e quero fazer menção aqui, que vai ser difícil nós termos um resultado diferente fazendo sempre as. Então nós estamos sempre em uma autoavaliação para saber se o tempo que nós estamos recebendo a parte de Deus, de verdade nós estamos percebendo e avaliando aquilo que estamos fazendo. Para não precisar ficar correndo atrás do tempo. Marque bem essa frase. Você não precisa ficar correndo atrás da máquina. Já ouviu essa expressão também? Faça tudo no seu tempo certo. Faça o investimento no seu tempo certo, para que você não precise ficar correndo atrás de nada. Você vai fazendo a cadência certa. Pode acontecer? Pode. Até pode, mas não deveria. Por isso, eu sempre falo com a minha esposa, o que nós vamos fazer para ser o mais assertivo possível, para não chegarmos, não chegarmos no alvo, mas o mais próximo do alvo possível, precisamos calcular tempo. Precisamos pensar bem, para que a gente não se esforce fazendo o que a gente vai fazer e chegue lá na frente, a gente não veja os resultados e a gente acaba se frustrando. E muitas vezes essa frustração velha não foi porque o trabalho não existiu. Sim, não existiu. Só que infelizmente nós não calculamos certo. Nós não pensamos direito, nós não avaliamos as questões, não houve um investimento certo no tempo que o Senhor está nos dando. Por isso, dificilmente eu lanço alguma coisa, falo o que vou fazer, sem antes pensar no que eu estou falando para a igreja. Se eu digo para a igreja que vai ter uma reunião, vai ter. Se eu digo para a igreja que vai ter um congresso, vai ter. Eu não lanço algo que está ali na frente e digo, não vai acontecer. Entendeu? Eu penso muito antes para jogar, para depois eu vou ter que recuar. Às vezes, uma situação ou outra que acontece não foi porque você não pensou, mas foi uma outra circunstância que foi além da tua capacidade de administrar. Mas isso é importante para nós construirmos com aqueles que estão caminhando conosco a não viver o seu tempo de uma forma que não tenha qualidade no seu investimento. A Bíblia, ela não usa a expressão correr contra o tempo, mas ela fala sobre aproveitar o tempo, não desperdiçar o tempo e sobre buscar o propósito de Deus antes que o tempo se esgote. Cada um de nós, como eu falei, o relógio está passando. E um dia esse tempo vai se esgotar, ou Jesus virá. E alguns não experimentarão a morte, mas viverão a arrebatamento. Mas independentemente disso, nosso tempo está se esgotando. Um dia se esgota. E a Bíblia, ela nos leva a refletir para nós aproveitarmos bem o tempo e não desperdiçarmos e buscar de fato entender o propósito de Deus para vivermos nesse tempo o propósito dele.
Ela nos encoraja a aproveitar o tempo de forma sábia, útil. E aí aqui, queridos, a igreja precisa. Porque o que nós estamos sendo para as outras pessoas? O que eu e você somos para os discípulos? Diga aí, modelo. Não somos modelo? Eu sou modelo para minha esposa, modelo de vida, modelo de pai, modelo de pastor. Eu sou modelo. Eu sou modelo para meus filhos. Como eu vou ensinar os meus filhos a investir seu tempo certo em oração, se eles não veem o pai orando? Eu sou modelo para os meus filhos. Como que eu vou ensinar minha esposa, ou ela vai ver o marido não tendo essa dedicação devocional com Deus? Que tipo de modelo estou sendo para minha esposa? Como marido, como sacerdote da minha casa? Nós somos modelo para as outras pessoas. Por isso que é uma visão celular no modelo dos 12. Porque qual é o modelo de igreja que nós estamos olhando? Qual é? A igreja primitiva. Que são os 12 apóstolos. Não são? É a igreja primitiva. E olha lá para a igreja primitiva, como ela vivia. Como é que eles investiam o seu tempo? Eles viviam de qualquer maneira? Eles viviam de qualquer jeito? Hein? Olha lá Atos 2,42. Você sabe o que está lá, né? Em Atos 2,42. Que a Bíblia diz que eles viviam concentrados na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão, na oração no templo todos os dias. Não era uma igreja que brincava de ser igreja, mas era uma igreja que investia o seu tempo em ser igreja. Por isso que aqueles homens dizem que o Espírito Santo tomava eles e... Não é assim? E levava eles de um lugar para o outro. E eles iam, e eles eram usados de uma forma tão intrépida, tão poderosa, que os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os paralíticos andavam. Não era isso que acontecia na igreja primitiva, sim ou não? E eles pagavam um preço. E eles pagaram um preço que nós hoje não precisamos pagar de fato, que é a sua própria vida. E você sabe como os 12 apóstolos, se olhar a história dos apóstolos, como que cada um terminou. Como foi a entrega deles pelo Evangelho. Eles foram um modelo para nós. Porque eles investiram o tempo deles, os tempos deles, enquanto eles estavam na terra, para estabelecer a igreja na terra. Eu fui quando então Cristo passa os 40 dias com ele ascendido aos céus, e você percebe ali que a partir deste momento, acho que a igreja já não é mais a mesma. Pedro, quando vai falar e vai discursar, ficam todos abismados, espantados com Pedro. Pedro era outro homem. E hoje, queridos, aqueles que estão aqui conosco, aqueles que vêm ao culto no domingo, aqueles que vão lá na célula, precisam ver em nós que nós somos este modelo de homens e mulheres de Deus que estão investindo o seu tempo fazendo a coisa certa. Você está entendendo? Investindo o seu tempo fazendo a coisa certa. Investindo o seu tempo em oração, investindo, vou repetir aqui porque é algo primário para nós, né? Mas básico. Investindo o seu tempo na leitura da palavra, investindo o seu tempo no jejum, investindo o seu tempo em discipulado. Eu sei que você faz.
Mas investir seu tempo em discipulado, investir seu tempo convidando pessoas para ir à célula, investir seu tempo para evangelizar, investir seu tempo para ir nas redes, nas reuniões, nos seminários, nas reuniões de oração, nas vigílias, você investindo o seu tempo. Porque como pastor, e aí eu vou falar aqui, pastores que estão aqui comigo, talvez eu esteja só falando de mim mesmo, talvez eu seja uma realidade de vocês, mas eu creio que seja, que hoje a igreja atual, não na sua totalidade, mas existem bastante pessoas, que elas fazem muita coisa lá fora, no cronos de Deus, mas estão desconectados do Kairos. Estão desconectados. Tem muita gente lá desconectada. Estão fazendo, assim, vão, às vezes, vamos dizer assim, uma dor de cabeça tão forte, às vezes uma dor de cabeça, mas vão trabalhar para cumprir o seu horário, sim ou não? Mas às vezes, uma pequena ou leve gripe, ou qualquer situação, uma situação mais leve, já não veio uma reunião, já não participa de um momento como este, ou como aquele lá na sua célula. Às vezes as pessoas dizem, olha, hoje eu não fui à igreja porque eu precisei, né? As pessoas dizem, eu precisei dedicar meu tempo. Eu vou fazer algo que você percebe, que ela poderia ter feito no momento. Ela poderia ter feito. E as pessoas precisam do direcionamento de pessoas que sejam modelo, que estão dedicando o seu tempo na coisa certa. E o Senhor vai nos ensinando a cada dia isso. E Ele diz assim, através do apóstolo Paulo, à igreja de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. E aqui eu quero trazer uma reflexão para todos nós, que diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha que conselho incrível que o apóstolo Paulo dá para a igreja. E esse conselho é para nós, queridos, que somos a igreja do Senhor Jesus na terra. Porque repito que como modelos que nós somos para aqueles que estão observando cada um de nós, ele diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Por que eu tenho que ter cuidado com a maneira como eu vivo? Porque a maneira como eu vivo é um investimento que eu estou fazendo. E todo mundo está vendo. Os meus filhos, a minha esposa está vendo, os meus filhos estão vendo. Os discípulos estão vendo. As pessoas que trabalham comigo estão vendo. Então tenha cuidado com a maneira como você vive. Uma versão diz assim, portanto sejam cuidadosos em seu modo de vida. E não vivam como insensatos, mas como sábios. Investir o seu tempo. Investir o seu tempo. De uma forma, investindo certo no seu tempo, é cuidando a maneira como nós vivemos. A maneira como eu vivo. A maneira como você vive como marido, como esposa, como líder, como pastor. E cuidado.
E ele diz dois cuidados que nós devemos ter. Eu sei que você já viu esse texto antes, né? Ele diz o quê? Duas coisas. Olha aqui. Ele diz, não vivam como todos, mas vivam como sábios. Deve ser, Senhor, me ajude a viver da maneira certa no tempo que o Senhor tem me dado, como o Senhor tem me estabelecido, para que eu tenha a sensibilidade de não viver como tolo, mas como sábio. Porque sobre mim existe uma responsabilidade, porque eu transporto a tua glória na minha vida. Porque quer eu faça qualquer coisa, é para a tua glória. Então, se eu fizer algo certo, é para a tua glória. E se eu fizer algo errado, a tua glória não aparece. Então me ajuda, Senhor, a ser sábio e não tolo. Porque o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Efésios exatamente isso. Quando vocês caminharem fora, ou quando vocês estiverem aqui, não vivam de qualquer maneira. Cuide com a maneira como vocês vivem. Não sejam como tolos. E aí eu pergunto, quem é o tolo? E quem é o sábio? Jesus nos ensina quem é o tolo, e Jesus também nos ensina quem é o sábio. Jesus nos ensina aquele que investe certo no tempo que está aqui e aquele que investe errado no tempo que está aqui. Como igreja, como líder, como pastor, como discípulo. Quem é o tolo que investe errado no tempo que está aqui? Mateus 7, quando Jesus está terminando, já citei esse versículo aqui, Jesus termina o seu discurso, o seu ensino no Monte das Bem-aventuranças, e ele diz o quê? Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado ao homem sábio ou prudente, que edifica a sua casa. O que é casa para mim e para você, além de família? É vida. Edifica a sua casa na rocha. E quando você edifica a sua casa na rocha, vem os ventos, vem as tempestades, transbordam os rios, vem os problemas, as dificuldades, mas batem contra esta casa e ela permanece em pé. Ele não diz que quem ouve essas minhas palavras não virão ventos, não virão dificuldades, não virão problemas, não virão situações difíceis. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse que virão esses ventos, virão as dificuldades, virão os problemas, mas aquele que ouve essas minhas palavras e coloca em prática. Nós estamos ensinando, queridos, uma igreja a ouvir e praticar através da nossa vida. Os discípulos vão olhar e dizer assim: Pastor Renan, apóstolo Renan é alguém que ouve a palavra e pratica. A partir deste momento, eu estou sendo um modelo para a vida dele. Esse será o sábio. Mas tem aquele que ele disse que nós não devemos viver como tais, que é o tolo. Quem é esse tolo? É aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. É comparado ao homem tolo ou insensato, que edifica sua casa sobre a areia. Qual é o resultado daquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica? Virão os ventos, as dificuldades, os
problemas, as tempestades, como veio naquele para o sábio, que edificou a casa na rocha. Também veio. Mas qual será o resultado? Grande será a sua queda ou a sua ruína. Esta palavra, queridos, depois de 30 anos de fé, ainda me confronta. Depois, eu tenho 30 anos de fé, irmãos. Não sei quantos anos de fé você tem, mas ainda me confronta, irmão. Como é o seu nome? José. Ainda me confronta. Todos os dias. Me confronta como pai, como marido, como pai. Me confronta, queridos, como pastor. Me confronta como apóstolo. Enviado aí para estar ministrando aos outros pastores, cuidando de outros ministérios, enfim, dando esse suporte. Me confronta. Não importa o tipo que eu tenho, me confronta como pessoa. Todos os dias. Porque eu sou desafiado a praticar a palavra. Não sei se você é. Eu sou desafiado, provocado, ou estimulado, enfim, a viver a palavra na prática todos os dias. Você não é? Amém. Sim ou não? Sim. E a gente sempre acerta o alvo? É isso. A gente consegue acertar o alvo sempre? Por isso que ele está dizendo, tenham cuidado. Tenham cuidado. Quem já fez encontro com Deus, pré-encontro sabe que o pecado é o quê? O erro é um acidente. Um o quê? Acidente. Acidente. Para você não ter um acidente, você precisa ter cuidado. É ou não? Cuidar de você e às vezes cuidar do outro. Quando principalmente você está no trânsito, além de você tem a direção defensiva, que você cuida do outro. Mas você tem que ter cuidado, ele está dizendo, a tua vida cristã, como igreja, precisa ter este cuidado. E o cuidado é, não viva como touro. É simples. Mas viva como sábio. E nos falta sabedoria às vezes? Nos falta sabedoria às vezes? Para quem falta sabedoria às vezes? E aí diz o que, Tiago? Peça que a todos dá liberalmente. Você está entendendo? Peça a Deus Deus. Mas quando pedir a Deus, creia que Ele pode entregar. Como, agora, para me fechar aqui, como que eu vou ser modelo de igreja para os discípulos que nós estão caminhando conosco, ou aqueles que ainda a gente quer ganhar. Amém? Como que eu vou impactar essa cidade de Arroio do Silva? Como que eu vou impactar Araranguá? Como que eu vou impactar? Entendeu? Como que eu vou atrair? Porque eu creio que a igreja é que lima, que atrai as pessoas, não é isso? Que as pessoas querem estar com você. As pessoas querem andar com você. Jesus atraía o quê? As multidões, não era isso? Nossa, impactante. Aonde Jesus ia atravessava cavar o povo já. O que era isso? E eles um dia declararam Jesus. É diferente, porque não é que nem esses fariseus, não é? Não é que nem esses saduceus, esses religiosos.
ensina, o que ele fala, ele faz com autoridade. O que é que nos dá autoridade? Que as pessoas vão perceber isso em mim e você. É quando você ouve e pratica. Isso te dá autoridade. Senão é só discurso. Não é. É só discurso. E aí, para você impactar, voltando aqui, impactar uma cidade, para as pessoas serem atraídas, eu quero estar. É porque elas vão olhar para nós, como igreja, estabelecida onde nós estamos, e vão perceber que nós somos uma igreja que cuida do seu modo de vida. Eu sou um pastor que cuido do meu modo de viver. Eu sou um líder que cuido do meu modo de viver. E eu não vivo como muitos vivem, como tolos. Quem são esses tolos? São aqueles que desprezam a palavra de Deus. Porque desprezar a palavra de Deus, queridos, não é aquele que diz assim, não quero nem ouvir. Desprezar é aquele que conhece a palavra, pastor Clóvis, e não pratica. Como é que eu posso desprezar algo que eu não conheço? Vocês estão entendendo? Às vezes eu quero pregar o evangelho para alguém, mas a pessoa não quer ouvir. Ela não quer ouvir. Mas a partir do momento que ela ouve e ela conhece a verdade, e ela não quer viver a verdade, ela está desprezando a palavra. E todos nós aqui conhecemos a palavra, sim ou não? Conhecemos a palavra. Já fomos muito alimentados. Alguns até estão aqui espiritualmente até gordinhos. Não é? Só espiritualmente. Mas aí precisa o quê? Para ficar em forma? Exercitar. Diga aí, irmão, exercício não. Exercício da palavra. Vocês estão conseguindo entender? A igreja de Jesus, ela precisa ser esse modelo de exercício da palavra. As pessoas vão olhar e vão dizer, isso, não estou falando que eu e você seremos perfeitos, não. E, não é perfeição. Eu não sou perfeito, mas sou honesto. Se quando erro, eu reconheço meu erro e peço perdão. Eu sei fazer o caminho de volta. Não sou daquele que fica escondendo as coisas debaixo do tapete. Não sou daqueles que fogem do discipulado. Não sou daqueles que na igreja sou um, mas em casa sou outro. Eu sou o líder que está aqui. Sou transparente. Sou sincero. Sou verdadeiro. Tenho minhas limitações, é verdade. Julgo não ter alcançado a perfeição. Mas prossigo para prossigo. Todos os dias. Mas eu tomei a decisão de ser modelo de Jesus Cristo para outras pessoas. E como você é esse modelo? Deixando de ser tolo e não desprezando a palavra de Deus todos os dias da minha vida, mas sim buscando ser sábio, aquele que ouve e pratica a palavra. Não serei achado em falta. Amém? Eu quero ser esse líder. Você quer ser esse líder? Você quer ser esse líder? Eu quero ser esse líder. Para investir certo no tempo que o Senhor está me dando. Eu não quero brincar. Não quero viver de qualquer maneira.
Eu não quero ficar na aparência. Eu quero ser crente. Quando disse o apóstolo Paulo, sede meus, porque eu sou as pessoas, você vai poder dizer, eu já vi muitos assim, não imita o homem não olha para o homem não. Né? Qual é o problema que você tem que não podem olhar para você? Naquilo que você é imitador de Cristo, você será alguém que as pessoas vão querer imitar em Cristo, pela liderança eficaz da tua vida, porque você tomou a decisão de não andar como uma igreja que é tola, que despreza a palavra de Deus, mas você tomou a decisão. Todos os dias de manhã, quando você levanta, você tem essa decisão em você. E você sabe. Sábio é aquele que ouve e pratica. Ouve e exercita. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Eu gostaria de orar com vocês alguns minutos. Debaixo dessa palavra que nós ouvimos, e dentro dessa construção, cada um de nós nos conhecemos, sim ou não? Se esta palavra falou com você em algum aspecto, e se tem coisas que precisam ser construídas, amém. Você vai orar, amém? E vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude a firmar cada dia mais os nossos pés nessa rocha, edificar cada dia mais a nossa vida nessa rocha, a nossa casa nesta rocha. Porque nós, Igreja do Senhor Jesus, temos uma responsabilidade na terra de ser o modelo de Jesus para as pessoas, para este mundo. Amém? Vamos se colocar em pé? Os subidas estão aonde? Feche seus olhos. Este é o momento de olhar para dentro de cada um de nós. Aquilo que ainda precisa ser construído, aquilo que já está construído, glória a Deus. Mas se tem coisas que precisam ser construídas ainda, se tem coisas que você identificou, que você, dentro da palavra, você disse, puxa, eu preciso melhorar isso aqui. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, consolidar essa questão na minha vida. Como disse, nenhum de nós somos perfeitos, mas somos honestos. Porque não estamos aqui, nenhum de nós, para andar na aparência. Porque nós sabemos que aqueles que são aprovados diante do Senhor não são aqueles que andam na aparência. Porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um de nós. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você e orasse neste momento, pedindo a misericórdia dEle e que Ele te fortaleça e que você tenha essa decisão, que você já tenha essa decisão, mas que você consolide essa decisão hoje diante do Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda a ser esse líder, me ajuda a ser esse líder modelo. Eu não quero viver a minha vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu vou ter esse cuidado. Da maneira como vivo, eu vou ter cuidado da maneira como sou meu marido, esposa, pai. Eu vou ter cuidado da forma como eu falo, da forma como eu ajo, da forma como eu me relaciono. Eu vou ter cuidado.
E não vou andar mais como tolo, que despreza a palavra, ou seja, ouve, já tenho ouvido tanta coisa, e eu fico de fazer, fico de praticar, e aí só fico, mas acabo não tomando a decisão prática. Mas hoje eu vou tomar essa decisão prática. Porque eu quero ser um homem e uma mulher sábia. Que é aquele que vai ouvir, mas vai praticar. Porque eu quero ser esse modelo de igreja para a minha casa, para os meus amigos, para a minha família, para a igreja, para a minha cidade.